Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, podem tomar assento, vocês que estão aqui. Cumprimentamos os irmãos que estão online, acompanhando ou por meio de gravação mais tarde. Nós vamos então hoje comentar a lição número 7. Vamos estar falando sobre o ministério de profeta. E nós vamos abordar esta temática do Antigo Testamento, o Novo Testamento, seus conceitos e a importância dela para os nossos dias. Espero que os irmãos tenham tendo um ótimo final de semana, um começo de semana. Para alguns irmãos já começamos aqui na igreja desde mais cedo, junto com o presbítero Henrique, os líderes da família, consagração. Todo terceiro domingo do mês vai estar tendo, se você não pôde vir esse mês, pode vir no próximo domingo das 6 da manhã, até pouco tempo antes da EBD, você já vem, faz a consagração, apresenta a sua família e logo mais você já pode vir e estar aqui na EBD juntamente conosco. O nosso textuário desta revista é o texto que já foi lido aqui pelo nosso presbítero Javes, que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no texto que ele vai falar dos dons espirituais, ele também faz menção dos dons ministeriais. Como nós sabemos, tem aí 4 listas de dons. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, o apóstolo Paulo fala aos Romanos, e tem um momento em que ele mescla os dons espirituais com os dons ministeriais, mas aqui ele vai dizendo que a uns Deus pôs, Deus colocou na igreja, e ele vai dar a ordem aí, primeiramente os apóstolos, a sua importância deles, ele dizia os profetas, em terceiro os doutores, depois os milagres, depois aqueles que têm os dons de curar, de socorro, de ajuda, dependendo da tradução, de governo, aqueles que administram, como diz algumas traduções, que Deus deu o dom para pessoas que vão administrar. Talvez ele não vai ser aquele que vai estar aqui na frente, ministrando a lição, a palavra, mas ele vai ter um dom de administrador, de governo, e aquele que tem o dom espiritual da variedade de línguas, que é o que o apóstolo Paulo menciona e que falamos até agora na lição 5. Agora entramos na parte dos ministérios, e nós vamos falar hoje, o objetivo específico é o quê? Descrever a função do profeta no Antigo Testamento. Vamos ver o conceito, o seu ofício, como que eles agiram. E a gente precisa entender que profeta não é algo especificamente do povo de Deus. Então a gente precisa entender o que é um profeta, porque não é só o povo de Deus que tem profeta. Os outros povos também têm profeta. E aí a gente precisa entender este conceito. Quando que ele surgiu, como que foi. Vamos explicar que o profeta continuou depois que Jesus fundou a igreja, o ministério da igreja. Nós vamos ver profetas no Novo Testamento, na igreja, e o próprio apóstolo Paulo aqui diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas. Então esclarecer ainda a importância de reconhecer o verdadeiro do falso profeta. Porque existe, como falamos, profetas do povo de Deus, os profetas de vários povos, e a gente precisa reconhecer quando a Bíblia está falando sobre o profeta, como a Bíblia diz que precisamos confiar nos profetas dele, que nós prosperaremos. E aí tem muitas pessoas que temos que ter aí o cuidado, que andam correndo atrás de profeta, mas na verdade por causa do profeta, não pelo Deus a quem o profeta representa. Porque na verdade, o profeta, a própria lição aqui vai dizer, quem que é o profeta? É aquele que fala mensagens que não é dele, provenientes do Espírito ou de Deus, à igreja. A própria palavra profeta, entrando já no conceito do termo, a gente vai ver que o profeta é aquele que fala em nome de alguém. Agora, este termo profeta que nós mais conhecemos, né, é uma terminologia grega, mas ele já aparece no meio do povo de Israel como vários outros nomes que eles usavam, como vidente, como nabi, que é o termo mais comum, né? Era alguém que era muito importante
para o povo de Israel e continua sendo hoje, que é aquele que está sempre conectado com Deus e que recebe os oráculos de Deus para transmitir a alguém ou à igreja, para direcionar, para chamar a atenção de volta quando está fugindo da direção que Deus deu para a igreja. E isso independe do tempo. Em qualquer tempo, Deus sempre usou profetas. O último livro da Bíblia é um livro profético, onde quem está profetizando não é João, não é nenhum outro discípulo, mas é o próprio Deus, que ele diz: escreve as coisas que estão acontecendo e que ainda hão de acontecer. E muitas vezes nós pensamos que o profeta, ele só age nessa maneira, revelando o futuro. Mas o profeta não só revela o futuro, ele também age na sua grande parte no presente. Ele traz a vontade de Deus, muitas vezes, de algo do futuro para o presente, mas a intenção de Deus, ao instituir os profetas, é para que eles fossem a boca de Deus na terra. Deus sempre quis, a intenção de Deus era falar com todos os homens, estar falando direto. Mas nós lembra do povo de Israel, que era o próprio povo que Deus escolheu, por causa do pecado. O homem teme a Deus, porque ele acha que Deus vai o matar, até mesmo quando ele fala a sua voz, ele treme, ele tem medo de tudo. E até o povo de Israel disse: não, Deus, fala com Moisés, seja Moisés o teu profeta, e ele vem falar conosco. Mas a vontade de Deus seria se revelar a todos, mas aqueles que entendem que Deus separa com este ministério para ser o quê? Os representantes, diz a revista aqui no primeiro tópico, os representantes dos conceitos, ou os representantes dos interesses do reino de Deus na terra. Aqui na terra, aquilo que ele quer. O próprio Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele diz que a vontade do Pai é que a vontade dele seja feita na terra, como é no céu. Porque no céu a vontade de Deus impera em tudo, mas aqui na terra nós muitas vezes não estamos de acordo com a vontade dele, e ele deseja, ao longo da história, sempre desejou, quando ele veio falar com alguém. Alguns estudiosos da Bíblia vão pensar, e muitos até dos judeus acreditam, que talvez o primeiro grande profeta deles foi o profeta Abraão. Deus chama Abraão de um profeta, alguém que Deus falava com ele, e ele falava a sua família, falava a direção que Deus tinha dado a ele. No entanto, que o povo de Israel é conhecido como o povo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas a Bíblia vai nos dizer, e o próprio Jesus vai mencionar, qual o primeiro profeta mencionado na Bíblia. Nós estamos numa aula de EBD, a gente vai aprender algumas coisas que não estão na lição. Eu gostaria de trazer para vocês que é importante a gente saber de onde começou esses profetas. Como eu falei aqui no início, a história vai nos contar que mais ou menos 1500 anos antes de ter a primeira menção de um livro escrito por Moisés ou pelos escritores da Bíblia, já tinham textos dos povos egípcios e dos povos antigos, de profetas e de textos de revelações de homens que tinham êxtase e que falavam de coisas que iriam acontecer. E o termo profeta, ele veio a ser conhecido muito mais no meio do povo de Israel depois do profeta Samuel. Porque até então, Deus tinha levantado os juízes, Deus tinha dividido o povo nas tribos que eles receberam no meio da sua herança, e o povo pediu um rei. Deus sempre foi para eles quem? O rei deles. Deus era o próprio profeta, ele falava com o povo, mas o povo pediu um rei, o rei representava Deus politicamente. O sacerdote representava o povo na presença de Deus, mas Deus precisava de alguém que o representasse na terra como boca, falando. E aí Deus chama os profetas para ser a sua boca na terra.
E sempre o profeta tinha tanta autoridade quanto o rei, se não até mais respeitada pelo povo, porque Deus usava os profetas para chamar a atenção dos reis, para que os reis ficassem direcionados com aquilo que Deus tinha. Eu gostaria de ler alguns textos juntamente com vocês, possam estar lendo, aqui no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, vai dizer que o povo de Israel tinha um costume, por causa dos povos que já tinham este costume que eu falei para os irmãos, de procurar os profetas, não só no meio do povo de Israel, mas aqui vai contar a história de Saul, quando ele perde as jumentas do seu pai. E ele sai à procura, e procura e não acha. E aí a Bíblia diz que alguém falou assim, vamos procurar um profeta. Talvez o profeta sabe onde está. Até hoje, nós estávamos ali na nossa consagração, e a nossa preletora, ela falou sobre o texto do primeiro livro de Reis, capítulo 4, um texto muito conhecido, em que a mulher viúva perdeu o seu esposo, e agora estava a ponto de perder os seus filhos pelas dívidas que o marido deixou para ela, e ela vai procurar o profeta. Por quê? O profeta sempre foi um homem para tempos de crises. Independente do que necessitava, as pessoas procuravam eles para ter uma direção de Deus. E esta mulher vai procurar o profeta, e a nossa preletora até mencionou que muitas vezes a gente age como essa mulher, e quase sempre ela age da maneira que ela agiu. Chegou na frente do profeta, conta o problema e disse, o que é que eu faço agora? O profeta diz, o que é que eu posso fazer por você? Me diga o que você tem em casa, e Deus vai dar uma ordem do que precisa fazer. Muitas vezes a gente chega na frente do profeta e acha que o profeta tem que nos dar algo de Deus. É obrigatoriedade por causa do chamado dele. Mas olha o que diz aqui no texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Muitas pessoas acham que o profeta é sempre aquele que vê o futuro. Não, ele está dizendo assim, que o profeta também tem este conceito, também tem este ofício, mas o profeta é muito mais do que apenas alguém que recebe uma visão de Deus para entregar. Mas ele tem uma visão de Deus se Deus o der. Quando Deus o dá, ele vai entregar a visão. E aí, nós vamos ver que o profeta, ele era principalmente deixado por Deus para que o seu povo estivesse alinhado com a sua palavra, com a sua vontade. O profeta, ele sempre se direcionava e a sua palavra era baseada na palavra de Deus. O próprio profeta Jeremias, ele vai dizer, ai daqueles profetas que dizem, assim disse o Senhor, quando o Senhor não o disse, sabe? E quem foi o primeiro profeta, então, como eu falei, que a Bíblia vai mencionar? O próprio Senhor Jesus vai dizer quem foi o primeiro destes profetas. Vai estar no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 49. Lá, mas você está falando lá do Novo Testamento, Lucas, mas Jesus vai fazer uma menção de um personagem lá do livro do Gênesis, dos primeiros personagens especiais na terra. Jesus Cristo vai dizer assim, palavras escritas em vermelho, isso é a Bíblia daquela que tem as palavras de Jesus em vermelho. Por isso, dize também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles os matarão a uns, perseguirão a outros, porque para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. O povo nem sempre gostava da palavra que Deus dava para o povo, e o povo estava andando contrário à vontade de Deus. Deus chamava algumas pessoas para serem o profeta de Deus, e quando eles não gostavam, eles matavam. Os irmãos sabem, a história vai dizer de muitos que morreram, como o profeta Isaías, cerrado ao meio, porque ele entregou uma profecia para o rei que não gostou. Mas olha aqui o que a Bíblia vai dizer, destes que foram derramados desde a fundação do mundo. E aí, Jesus Cristo fala,
versículo 51. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Ele está dizendo, desde Abel, que era o meu profeta, que já falava em meu nome, eu vou requerer de todos esses outros profetas que vocês mataram. Olha só, confirmando este texto, Hebreus capítulo 11, o texto em que nós conhecemos como a lista dos heróis da fé. Jesus Cristo vai falar que pela fé, 11:4, ofereceu a Deus Abel maior sacrifício que o de Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ele está dizendo, a mensagem de Abel continua falando, porque a mensagem de Abel não era dele, era a mensagem de Deus. O conceito de profeta é o quê? Era aquele que representava a Deus ao longo da história, levando a palavra de Deus. E nós conhecemos, só para nós não confundirmos o conceito de profeta, muitas vezes nós conhecemos os profetas como os profetas maiores e os profetas menores. Só voltar um slide, vamos dizer, voltar, isso, volta, isso, mais um, isso, o conceito. Ele era a pessoa que incumbia falar em nome de Deus. E isto nós conhecemos como os profetas maiores, os profetas menores, os livros proféticos nós conhecemos, mas muitas vezes nós esquecemos que os profetas que a Bíblia menciona, nem todos foram profetas escritores. Sabe, profetas literários, como nós estudamos quando estudamos a divisão dos profetas. Mas dentro da cultura judaica, eles tem um grupo de profetas anteriores e profetas posteriores. Anteriores ao quê? Anteriores ao reino. Antes de existir o reino, já teve aqueles profetas que Deus usou. E nos livros dos profetas anteriores do povo judeu, o primeiro deles é o livro de Josué, que vem logo após os escritos de Moisés, que é um profeta que representou Deus no meio do povo, até eles dividirem as suas terras. Dentre estes livros de profetas, vai estar muito dos livros que nós conhecemos, às vezes como 1 Reis, 2 Reis, que para o povo de Israel é um único livro, que vai contar a história de muitos profetas que agiram no meio do povo, direcionando o povo de Deus. E talvez o profeta mais respeitado no meio do povo de Israel, é um profeta que não deixou nada escrito, mas tem muitas coisas escritas sobre ele. O primeiro livro de Reis vai contar muito sobre isso. O profeta Elias é um profeta muito respeitado. No entanto, que a Bíblia diz que ele, em nome da autoridade da palavra de Deus, ele disse, em meu nome, enquanto eu falei, não vai chover até que o rei se alinhe com a palavra de Deus. O Senhor está me dando autoridade, porque eu sou o representante dele. E não vai chover. Não é porque ele falou como alguém arrogante, não, é porque ele estava representando Deus, com base na palavra de Deus, a um rei que estava em desobediência a Deus. Então o profeta estava cumprindo o seu ofício, que ele estava falando em nome de Deus, para que o rei e o povo se alinhasse com a vontade de Deus. Nós vemos o profeta Elias, que segundo diz a história, foi um dos profetas que mais tempo profetizou. O seu ministério profético foi mais ou menos 60 anos. Ele profetizou desde jovem até a sua idade muito avançada. O profeta Elias teve um ministério longo, mas o Senhor o levou para si. E nós vemos aqui profetas e profetisas que agiram no meio do povo de Israel, que pouco falamos sobre eles, mas que entregaram mensagens muito importantes. Nós temos o profeta Natã, que profetizou na época do rei Davi. Ele também era um conselheiro, e sempre que o rei precisava de uma instrução, ele o procurava. Quando o rei estava desalinhado com a vontade de Deus, o que Deus fazia? Deus mandava o profeta Natã ir lá na casa do rei. Lembra da história de quando Davi acaba tomando a esposa de Urias, e é Betseba, e faz aquele ato horrível, e já tinha passado meses, alguns vão dizer que talvez até quase um ano, a mulher já tinha, o neném estava para nascer, e aí então, digamos no mínimo 9 meses aí,
Então, o profeta vai falar com ele, vai dar uma mensagem de Deus. E Davi o respeitava tanto que Davi poderia ter mandado matá-lo pelo que ele fez, confrontando o rei. Mas Davi reconheceu que ele estava representando Deus ali naquele momento. E o que ele faz é se prostrar no chão, na mesma hora. E reconheceu que não era o profeta que estava falando, mas era quem? Era Deus. Porque o profeta, no meio do povo de Israel e de todas as religiões antigas, ele era reconhecido como Deus na terra falando. Então, quando ele falava, as pessoas temiam não o profeta, mas temiam a palavra de Deus, porque eles queriam estar se alinhados. Então, o ofício de profeta, ele era de desvendar o futuro, as coisas ocultas, passar a revelação de Deus, mas principalmente o profeta anunciava os juízos de Deus, caso as pessoas não se alinhassem com aquilo que o Senhor tinha para falar. Por isso que a frase mais conhecida do ofício de um profeta era o quê? Assim diz o Senhor. Ele não vinha com uma palavra dele, era o que o Senhor tinha para falar às pessoas. Aqui na revista de vocês vai estar dizendo assim que a outra frase mais conhecida é também aquela mensagem que o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel usavam muito. Veio a mim a palavra do Senhor. Ele dizia assim, olha, eu recebi algo de Deus e eu vou entregar para vocês. Então aqui nós também já vemos que o ministério do profeta, como nós falamos há 2 ou 3 lições atrás, ele está muito ligado com a profecia. Ele recebeu uma mensagem, ele era um profeta, o ofício dele era profeta. Ele disse, veio a minha palavra do Senhor, e ele recebeu, e ele vai transmitir em forma de profecia uma palavra, da maneira que ele recebeu, não quer dizer que ele vai usar as mesmas palavras, vai passar por meio dele. Por isso que nós vemos que Deus usava os mais variados tipos de pessoas. Isaías era da tribo de Judá, ele era de família real, ele era alguém da alta classe. Mas a Bíblia diz que Deus usou profeta que era boiadeiro, alguém que cuidava de plantações, alguém que cuidava de gado. E ele diz, eu nem sou de família de profeta, mas a mensagem do Senhor veio a mim e eu estou deixando ela a vocês. E assim, nós vemos que o ministério do profeta, ele era de confronto, ele era de direção. O profeta exerceu papel importante no meio da história do povo de Israel. E até hoje, o Senhor usa profetas quando Ele quer trazer uma mensagem de auxílio, uma mensagem de conforto. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, ele diz assim, ó, a igreja do Senhor, ela tem o fundamento base, que é a pedra angular, que é Cristo, mas ela está sendo edificada nas instruções dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos, aqueles que nós estudamos na semana passada, que foram os fundadores, aqueles que o Senhor envia para começar um trabalho, aqueles que são representantes de Deus para abrir. Hoje, muitas vezes nós confundimos o ministério apostólico com um missionário. Muitas vezes o missionário está fazendo um trabalho apostólico, quando ele é enviado para começar um trabalho. E esse trabalho, ele vai ser muito importante, porque ele vai dar a base, e depois vem o profeta, representando a Deus, dando esta palavra de ordenança, de confronto, pastor, e muitas vezes uma palavra de paz. Pastor, Pai do Senhor, irmãos, pastor Moab está falando sobre o profeta, que me veio agora, pastor, só a título de somar aqui com o que o senhor está falando, é que na verdade o que também fica bem claro nas escrituras, olhando a palavra de Deus no Antigo Testamento e no Novo, nós percebemos que o profeta do Antigo, ele tem uma característica diferente desse profeta do ministério, que daqui a pouquinho o pastor Moabes vai falar. Mas assim, percebemos pelas escrituras do Antigo Testamento, irmãos e pastor Moabes, que o profeta, Deus o chamava, como diz, assim diz o Senhor, né? Aquelas pronúncias quando o Senhor usava o profeta, mas era no momento que o povo de Israel estava em crise. Aí que está um ponto, pastor, que eu quero ressaltar. Um ponto importante. Quando o povo estava sem direção, ou cometendo pecado,
ou o líder estava fora de direção de Deus, Deus levantava um profeta. E esse profeta às vezes ficava até distante, 1 ano, 2 anos, sem falar nada. Mas aí o Senhor tinha, igual Elias, né? Ah, Senhor, só eu estou aqui. Não, tem mais 7.000 profetas ainda. Então a gente percebeu que toda vez que o Senhor tinha alguma coisa para fazer, de corrigir, de colocar o povo no lugar, que era um povo, às vezes não, eles eram bastante dura serviço, né? Eles eram de grande dificuldade. Um dos maiores profetas era Moisés, né? 40 anos profetizando e o povo desnorteado da presença de Deus. Então Deus sempre teve esses homens para colocar as pessoas no lugar em que o povo de Israel, a nação, né, pastor? Porque na verdade eles eram chamados para a nação. Por mais que Elias ungiu reis fora da nação de Israel, mas ele era específico. Como também o profeta do Novo Testamento, ele é profeta da igreja, para a igreja, que é uma coisa maravilhosa, que daqui a pouquinho o pastor Moabis vai falar. Ele era esse representante de Deus, e como o Mojânio falou aqui, ele representava Deus no meio do povo, que ele era o profeta de Israel, e nós muitas vezes achamos que o profeta entregou a mensagem para todo o povo de Israel. Não, tinha profeta que era local. Tinha profeta que só profetizou no Reino do Norte ou em alguma região. Já tinha profeta como Jeremias, como o profeta Isaías, que ministravam em Jerusalém, na capital. E eles ministravam a todo o povo, porque a palavra deles era ministrada perante a nação. Eram profetas que falavam ao povo. Agora a gente precisa entender que nem todo profeta, destes profetas que nós conhecemos como profetas maiores, profetas menores, ou outros profetas que nós vemos na Bíblia, nem todo profeta falou diretamente ao povo. Teve profeta que recebeu uma revelação do Senhor e ele deixou escrita para o povo. Como foi profeta Zacarias, como foi alguns outros profetas, como o profeta Obadias, que entregou várias revelações. É o menor dos textos proféticos, apenas 21 versículos, mas são versículos que ele deixou o quê? Revelações que Deus falou para ele. Ele disse, a visão do peso que Deus me deu uma revelação. E ele profetiza contra um povo do Egito, contra o povo descendentes de Moabe, descendentes de Edom. Eles vão deixando mensagens. E estes profetas são profetas escritores literários e deixaram mensagem específica, não profetizaram ao povo. E muitas vezes, como já bem disse aqui o nosso evangelista Mojânio, o profeta Elias, Deus deu a ele uma ordem para ele ir e separar outro profeta, para seguir o trabalho dele, que foi o profeta Eliseu, ungir um rei, e também foi ungir um rei que não era do povo de Deus. Olha só, ele recebeu uma incumbência de Deus de separar um rei de um outro povo e dar a ele uma mensagem dizendo, olha, você está sendo ungido para ser rei desta nação, mas foi Deus que escolheu, se encaixando no próprio texto que o apóstolo Paulo vai dizer mais tarde da igreja, oramos pelas autoridades, porque nenhuma autoridade está na posição, senão pela permissão de Deus. É Deus que permite, é Deus que direciona, mas muitas vezes Deus escolhe aquela pessoa, como o profeta Daniel, que foi profetizar para Nabucodonosor, e disse, olha Nabucodonosor, está vendo essa grande árvore que você sonhou e teve essa visão? É você foi quem Deus escolheu, essa pessoa, para ser esta grande árvore. Mas tem uma coisa, cuidado, porque você pode se orgulhar e esquecer de Deus. Note que alguns anos antes, o próprio Nabucodonosor, quando recebeu a revelação de Daniel, da estátua e de tudo mais que Deus tinha dado a ele, o que ele disse? Ele disse, olha, seja feito um decreto, que não há outro Deus, senão o Deus de Daniel. Ele é o Deus dos céus, e ele me escolheu para ser o seu servo. Mas logo mais, ele abandona a direção de Deus, mesmo tendo recebido uma profecia do profeta Daniel, para um Deus pagão, porque Daniel foi um daqueles profetas que profetizou, não no meio do povo de Israel. Note que ele foi adolescente para lá, no exílio, isso, assim como Ezequiel, eles profetizaram no exílio a sua mensagem. O Daniel profetizava diretamente aos reis, às pessoas que precisavam. Já Ezequiel foi um profeta de revelações.
ele recebeu visões, e os seus escritos depois ficaram para o povo, mas ele não profetizava para o povo. No entanto, que ele diz que ele estava junto ao rio da Babilônia, lá no meio, ele recebeu muitas revelações. E aí, vamos entrar no próximo ponto, que é o quê? O profetismo. Como ficou conhecido? No meio do povo de Israel, aqui tem uma lista para vocês dos vários profetas que profetizaram em muitos dos reinos. Você vai ver que teve profeta que profetizou lá no começo, como o profeta Elias, não vai estar mencionado aqui vai estar mencionado os profetas escritores, os literários. Mas nós temos profetas que profetizaram em uma época, outro profetizou em outra época. Um profetizou no reino de Israel, outro profetizou apenas para o reino de Judá. Mas no final do livro de Juízes vai se encaixar aquilo que o irmão evangelista Hemogênio falou. O povo de Israel abandonava Deus. E a Bíblia vai dizer assim, as últimas palavras dos últimos versículos de Juízes. E cada um fazia o que queria, não tinha direção. O povo andava como queria. E aí o que Deus fez? Deus começou a levantar profetas para direcionar o povo, e por isso que Samuel foi conhecido como este grande profeta, que desde jovem cresceu no templo, aprendendo junto com Eli e os seus filhos, e ele teve uns maus exemplos dos filhos de Eli, mas nem por isso ele seguiu os conceitos dos filhos de Eli, mas ele se tornou esse grande profeta, ungiu Davi, ungiu Saul, e entregou muitas mensagens para o povo de Israel. E na sequência de Samuel, foi tendo muitos outros profetas, como o profeta Natã, como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, e Deus chamava eles para quê? Para combater a idolatria. O povo de Deus tinha o seu rei, começava a ver as outras nações eram pagãs, e o povo que recebia tanta bênção de Deus, de repente começava a abandonar Deus, traziam Deus estranho. Meus irmãos, chegou até ponto de momentos tão terríveis no meio do povo de Israel, que eles fecharam a porta do templo, que era onde eles adoravam a Deus, ofereciam sacrifícios, onde estava o sacerdote. Eles fecharam a porta do templo e traziam altares de deuses pagãos. E Deus então levantava esses profetas para quê? Para repreender, para que dizendo a vocês, se vocês não fazerem isso, vai acontecer aquilo. Lembra do profeta Eliseu? Quando a Bíblia diz que eles estavam cercados, e eles estavam com medo que estava acabando a comida, e Deus diz, olha, tudo isso é consequência da desobediência, mas se vocês se consertarem, olha, muito breve, vai ter abundância de alimento. Mas como? Nós nem estamos conseguindo sair da nossa porta. Mas o profeta diz, o Senhor vai agir por vocês. E aí, os irmãos conhecem a história, o comandante do exército diz, isso não vai acontecer. E no mesmo momento o profeta disse, olha, você vai ver, mas você não vai participar. O que aconteceu quando a vitória de tudo da palavra de Deus se concretizou, a Bíblia diz que o povo saiu tão desesperado quando alguém falou que tinha alimento fora dos portais do palácio onde o povo estava trancado na cidade, que o povo saiu tão correndo desesperado que passou por cima desse comandante e ele morreu pisoteado. E a palavra do profeta se cumpriu e o povo viu que Deus era Deus, voltou-se ao Senhor e houve um tempo de prosperidade. Então, como disse o irmão Jânio, é algo interessante. O povo voltava-se para Deus, o profeta tinha um bom conceito, mas de repente, o povo começava a se afastar de Deus, e Deus levantava os seus profetas. O povo de Israel sempre foi um povo de crise, e isso não é muito diferente nas nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que é muito perigoso quando estamos em tempos de prosperidade. Porque muitas vezes, no tempo da prosperidade, que é a nossa busca, e muitas vezes o que? É o cumprimento de uma profecia, de uma palavra que nós recebemos de Deus na nossa vida, mas nós começamos o que? A agir de maneiras que desagradam a Deus. O que acontece? Começamos a achar que somos melhores que os outros, começamos a querer passar por cima do órfão, da viúva, do necessitado. E o que era uma das funções do profeta? Denunciar as injustiças sociais. Como foi o profeta Ageu? Como foi os profetas do povo que voltaram depois do cativeiro, que ele disse, olha como vocês estão agindo. Vocês estão cuidando apenas da casa de vocês e não estão cuidando da casa do Senhor. Como foi o profeta Abacuque? Senhor, por que o Senhor vai usar o povo da Babilônia para vir e nos levar para o cativeiro? Ele diz, olha, você está chamando o povo da Babilônia um povo ímpio? Olha como vocês estão agindo.
A viúva, ninguém cuida dela. Os juízes estão dando sentença que é comprada. Está dizendo, na verdade, vocês são um povo injusto. Vocês estão esquecendo do momento de vocês. E o Senhor então chamava os profetas para trazer o povo a viver de volta o que ele esperava do Senhor. Moabes, outro caso também, interrompendo o senhor só para ajudar, lembrei agora do caso de dois reis bem emblemáticos do Antigo Testamento, que é o Josafá e Acabe. Lembra daquela passagem que ele subia ou não a Ramote Gileade para guerrear? Foram buscar a palavra do profeta. O profeta tinha o falso, aí o profeta levou um tapa na cara, apanhou dos outros profetas, porque ele falou o contrário. Então, às vezes, geralmente ele fala para o líder, né, profeta, mas aí ele falou com ironia, não, você pode subir, tal, mas aí o ponto importante é que eles desobedeceram, por mais que Deus mostrou, eles desobedeceram, e Acabe morreu no campo de batalha, por desobediência a um profeta. Isso, e olha só, no entanto que a Bíblia diz que a princípio ele não queria ir falar com esse profeta, por quê? Ele sempre fala contrário a mim, aí ele gostava dos profetas que eram comprados por ele, que só trazia o quê? Palavras de conforto. Mas o Josafá disse, olha, eu não estou preocupado com conforto, se a palavra for de correção, é de correção, mas eu quero uma orientação de Deus. Então o profeta trazia a orientação de Deus, e ele dá uma direção, Acabe morre, mas o povo acaba sendo vitorioso, mesmo em desobediência, aquele que não seguiu, morreu, mas o povo acabou recebendo a mensagem. E o profeta, ele também tinha uma mensagem, que era o quê? Apresentar o povo ao reconhecimento de que um dia viria o grande e temível dia do Senhor. O dia do Senhor, que a Bíblia fala, é o dia em que o Senhor vai se apresentar para julgar as nações. E também o profeta tinha uma missão que era o quê? Acender, reavivar a esperança messiânica. E o Messias era alguém conhecido pelo povo como um profeta. Era um profeta porque Messias era um ungido. Então eles não sabiam como que o Messias iria aparecer. Será que o Messias seria um sacerdote? Porque sacerdote era ungido. Será que o Messias vai ser um profeta? Será que o Messias vai ser um rei? Como vai ser? Lembra de João Batista, que Jesus Cristo dá testemunho como o maior dos profetas? Porque ele profetizou sobre Jesus, anunciou, preparou o caminho do Senhor Jesus. Eles chegavam ao povo e diziam, és tu o grande profeta que devemos de esperar? Ele disse, não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Não sou nem digno de desatar a sandália dele. Mas este que vai vir após mim, este vocês devem ouvir. Porque ele não só vai batizar vocês com água, mas vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí, quando Jesus Cristo se apresenta, o povo ficava perguntando, és tu? Quem és tu? E aí Jesus Cristo chega até mesmo para os profetas e diz, quem dizem os homens que eu sou? O que eles estão falando de mim? Vocês, quem dizem vocês que eu sou? E o que o povo falava de Jesus, que Pedro disse? Uns dizem que tu és Elias, tu és Jeremias, ou o Espírito de João Batista, que voltou, você é um grande profeta. E Jesus Cristo, mas vocês, quem vocês dizem? E eles tem a mensagem que a gente já mencionou aqui, que é Deus deu a revelação a Pedro, dizendo que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus foi aí o profeta que hoje reina no céu, nos nossos corações, e está no céu como o nosso sacerdote intercedendo ao Pai, mas que um dia vai voltar para reinar na terra. Então, nós estamos aqui vendo que os profetas são necessários, assim como eles falaram em nome de Deus no Antigo Testamento, para a nação de Israel e para outros povos, o Senhor continuou usando eles no Novo Testamento. A importância do profeta no Novo Testamento, mesmo no Novo Testamento, quando a gente vai ver a carta de Atos, o apóstolo Paulo vai dizer, e Lucas registrando, dizendo que na igreja de Antioquia existiam muitos mestres e profetas que Deus usava no meio do povo de Israel. Olha só, a Bíblia vai dizer que aquele que andou com o apóstolo Paulo no começo do seu ministério, que até trouxe ele para a cidade onde ele foi ministrar em Antioquia, era conhecido como José, depois teve o seu nome mudado para Barnabé,
o filho da consolação, a Bíblia apresenta ele como um profeta. O profeta de Deus no meio da igreja. Nós vemos lá que tinha também no Novo Testamento o profeta Ágabo. O profeta que falava em nome de Deus. Tem o profeta que entregou, esse Ágabo, que entregou uma profecia para Paulo. De que ele iria para Jerusalém e seria preso. Pastor Moabis, Eram profetas de Deus. posso ler aqui Atos 13? Pode ler, sim. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Até o próprio apóstolo Paulo. Então Saulo era um profeta de Deus. O povo o respeitava. E os profetas no Novo Testamento, eles ministravam em nome de Deus, mas sempre direcionados pela palavra de Deus. Que é o texto que está aqui em Efésios, capítulo 2, o versículo 20, capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, que a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo diz que na igreja ela era edificada pelas instruções dos apóstolos e dos profetas. Agora, este profeta que o apóstolo Paulo menciona aqui, não era o profeta que nós pensamos que tinha no meio da igreja do Novo Testamento. Aqui até coloquei um asterisco para a gente não confundir. Quando o apóstolo Paulo vai dizendo assim, olha, a igreja, a família de Cristo está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele está falando aqui dos profetas do passado, que já tinham deixado um fundamento. Que ele está dizendo, ó, não é para nós colocarmos um novo fundamento, a pedra principal é Jesus Cristo. Os apóstolos, aqueles primeiros representantes de Jesus, eles começaram a fundar a igreja, mas eles não falavam simplesmente de si, eles recebiam de Deus, mas eles falavam também com base nas menções dos profetas do passado, porque aqueles profetas do passado eram os representantes de Deus no meio do povo. Mas nós vemos aqui que existia no meio da igreja liderança no primeiro século, já de muitos profetas, que eram respeitados por Deus. Até mesmo Pedro, quando ele foi a certa cidade e aonde ele passava e ele entregava a mensagem, a Bíblia diz que até mesmo a sombra de Pedro curava pessoas. As pessoas iam para ouvi-lo porque diziam que Pedro era um grande profeta de Deus e eles esperavam uma mensagem de Deus. Até o diácono Estevão foi um grande profeta. A Bíblia diz que ele profetizou e ele entregou uma mensagem do povo que veio a cumprir no meio deles, que era o que eles rejeitaram, o Messias que eles estavam pregando, e que muitas outras coisas ainda iriam acontecer a eles se eles não aceitassem a palavra de Deus. Eles não gostaram da palavra do profeta, do diácono aqui Estevão, que fizeram com ele o mesmo que fizeram com os profetas do passado. Apedrejaram, não aceitaram a palavra que ele estava falando, que era a palavra de Deus. O irmão gostaria de... E isso, olha só, um bom ponto, ele está falando aqui que o próprio Jesus, assim como o apóstolo Paulo, a palavra deles quase sempre era uma menção de algo que os profetas do passado tinham falado. Os irmãos sabiam que 30% da escritura do Novo Testamento não é coisa nova, é repetição do Antigo Testamento? O próprio Jesus, quando esteve na cidade de Nazaré, foi o que o nosso irmão aqui falou, para vocês que não ouviram, o irmão Isaías, que tem até o nome do próprio profeta que ele fez menção aqui, a Bíblia diz que Jesus Cristo chegou na cidade de Nazaré e foi dado a ele um livro, e ele foi ler o livro e ele disse, as palavras que vocês estão ouvindo aqui hoje, vai se cumprir na vida de vocês, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para levar esta mensagem aos pobres, os cativos, aos que estão aprisionados, e eu vou anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que ele estava lendo? Ele estava lendo Isaías capítulo 61,
E agora ficou registrado no livro de Mateus, quer dizer, no livro de Lucas, capítulo 4. E ele diz: estas palavras se cumprem para você. Outro momento, o próprio Jesus Cristo disse: segundo disse as palavras do profeta Jonas, segundo disse as palavras do profeta tal. Ele está dizendo: olha, o que está se cumprindo aqui hoje é baseado na palavra dos profetas do passado, até hoje, sim. E isso a Bíblia vai mencionar, muito dos profetas, próprio Noé. Olha só, eu mencionei Abel, que foi um primeiro profeta que a Bíblia menciona aqui. Mas olha só, livro de Judas, lá o penúltimo livro da Bíblia, só tem um capítulo. Se a gente olhar lá pelos versículos, ele está falando de vários falsos profetas que surgiram e a igreja precisava ter cuidado. Mas no versículo 14 ele vai dizer assim: e destes falsos profetas que se levantaram e irão confundir as pessoas antes da volta de Jesus, tenham cuidado com os falsos profetas. Ele está dizendo, mas esses falsos profetas não é novidade. Judas está dizendo, já existiu muitos falsos profetas no passado. Ele vai dizer, e destes, versículo 14, e destes falsos profetas também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. E ele dizia, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Uma profecia dita por Enoque, quando a Bíblia fala o sétimo depois de Adão, porque nos registros sagrados do povo de Israel, eles só contavam o próximo filho primogênito. Então o próximo filho primogênito que nasceu da descendência de Adão, depois foi Sete, Abel e Caim morreu, e depois foi tendo esse, aquele, e aqui vai ter Enoque, que foi o sétimo filho homem, primogênito das gerações antigas. Nós estamos falando aqui Enoque, que viveu mais ou menos 1.500 anos depois de Adão, antes de Noé. Ele foi um grande profeta. E aí nós vamos ver que a Bíblia diz que ele se aproximou tanto de Deus, que Deus para si o tomou. Note que nós ouvimos falar de Enoque, que ele simplesmente andou com Deus. Mas ele não só andava com Deus, ele falava com Deus e entregava mensagem às pessoas que não estavam de acordo com aquilo que Deus esperava. Da mesma maneira que Deus deu a mensagem para Noé, de que ele o quê? Salvaria sua família e começaria tudo de novo. Agora aqui no Novo Testamento, o ofício do profeta teria que estar alinhado com a profecia bíblica, com aquilo que os apóstolos, que Jesus já tinha programado e tinha deixado, mas eles seriam de suma importância. Olha só, o próximo slide aí vai dizer, o ofício do profeta neotestamentário. O seu ministério não consistia apenas em predizer o futuro, ou adivinhar o presente, ou ficar fora de si quando recebia uma mensagem. Não, olha o que a revista diz, de acordo com o comentário pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentado era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Ele era o representante por meio da palavra. Então, o profeta, ele dava a interpretação do que a palavra de Deus já dizia, e dizia, isso está se cumprindo, nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus. Hoje, o profeta é usado por Deus para vir dar uma palavra com a igreja, de confrontar, quando a igreja, quando a pessoa não está se alinhando com a vontade de Deus. O profeta vai ser a palavra de Deus falando conosco. Você precisa se consertar. Você precisa se alinhar. O profeta dentro da igreja é necessário, porque muitas vezes o pastor, que é o dirigente, está tão envolvido em tantas coisas, que de repente ele nem consegue ver ou saber como está agindo, e Deus usa. O
pastor pode ser um profeta? Pode ser um profeta, pode ter o dom de profeta, mas o Senhor usa profetas que estão ao lado do pastor, o auxiliando para dar a direção, e ele tem o mesmo respeito que o pastor que está dirigindo a igreja, porque ele naquele momento está dando uma palavra para o pastor, está dando uma direção para a igreja, porque ele está sendo a boca de Deus na terra. Olha o que diz. Eu queria também que, se fosse possível, nesse ponto, o senhor trazer um esclarecimento para os irmãos que estão aqui, estão em casa, sobre esse ponto. Pela revista, porque a gente estuda desse assunto, a gente percebemos pelo ensino da palavra que o irmão que tem o dom de profecia é aquele irmão que é um irmão da igreja. Deus usa, levanta e ele entrega uma profecia. Agora, esse dom, né, pastor? Eu queria que se você referendasse o que eu estou falando. Não sei se o senhor tem outra visão, mas esse profeta é um obreiro ou um homem chamado para fazer uma repreensão, uma exortação e até a consolação para a igreja, como está o próprio texto, né? Está dizendo. É uma pessoa que usa a própria palavra de Deus para fazer isso. Inclusive, quero ressaltar um assunto que tem bastante uma consideração, em 30 segundos eu faço, é uma questão sobre o profeta no início da igreja apostólica. O profeta, naquele tempo, existia sim, como os apóstolos e profetas. Sim, está bem claro no texto que existiam os profetas. Aí, existe um entendimento teológico para isso, é porque na verdade não existia nada escrito ainda. Mateus, Lucas, as cartas de Paulo, as demais cartas, ainda estavam sendo construídas, escritas, e precisava dos apóstolos e desses profetas que o pastor Moabis falou muito bem hoje. Então os irmãos percebem que esses profetas eram utilizados porque ainda não existia as sagradas escrituras do Novo Testamento. E a partir do momento que as sagradas escrituras do Novo Testamento foram escritas, os homens de Deus, esses ministros, líderes, terão que usar a palavra para ver se o povo está na direção de Deus ou não. Aí nós vemos aqui que muitas vezes Deus usa alguns com o dom de profecia. Nós vemos aqui o capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo 13, ele falando que o maior desses dons ainda é o amor, de que nada adianta eu falar profecia, eu falar em muitos mistérios, se eu não tiver amor. O profeta, esse amor, ele está falando, é alinhamento com a palavra de Deus, porque Deus é amor. Nota que o capítulo 13 vai dizer, olha, o amor, ele é longânimo, o amor ele espera, o amor é isso, o amor é aquilo. O que ele estava falando ali? Ele estava falando do próprio caráter de Deus. Ele estava falando de quem Deus é. Ele estava falando, é muito difícil talvez você ver, será que existe alguém com todas as qualidades do capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala de que é o amor e de como que deve ser, tudo suporta, ele não inveja, não arde com ira com ninguém, e quando ele fala com bondade? Sim, esta pessoa é o próprio Jesus Cristo, que serviu de exemplo para nós e que nós devemos imitá-lo, como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o Senhor dá estes dons para a igreja. Agora olha o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele está explicando os dons e ele vai falar a diferença da profecia e a diferença do profeta, e a importância desses dons. Ele vai dizer, segui o amor e procurai com zelo os melhores dons. Segui o amor, que é mais importante, mas procurai os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, mas ele está falando com Deus, porque ninguém o entende, mas ele fala em mistério pelo Espírito. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e também consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza, como disse o evangelista Jânio, ele edifica a igreja, porque a mensagem é para a igreja, alinhando com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz, eu quero que todos vocês falem línguas estranhas, mas muito mais, que sejam profetas, ou que procurem profetizar, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que tenha alguém que interprete a mensagem que está sendo entregue, para que a igreja receba
a edificação. Ele estava falando aqui da importância de buscar os dons. Mas como nós sabemos que muitas vezes nós não sabemos como buscar, e a Bíblia diz que nós não recebemos porque não sabemos como pedir, a Bíblia diz que Deus o quê? Deus deu uns para profeta. Deus escolheu alguns, e este vai ser um representante de Deus. O desejo do apóstolo Paulo é o mesmo desejo de Deus, que nós tivéssemos muitos profetas na igreja. Mas tem uma coisa, o profeta dele também é exigido um pouco mais. Por quê? Porque para ele estar em alinhamento com Deus, ele vai ter que ter uma separação para não deixar que tantas coisas o interfiram na sua mensagem. Exige uma separação maior. Como disse o evangelista Jânio, muitas vezes o profeta, ele estava separado, recebendo o ministério de Deus, e depois deste momento ele vinha e entregava a igreja. No Novo Testamento, nós vamos ver aqui que a era dos profetas do Novo Testamento servia para desmascarar o pecado, proclamar a justiça e advertir a igreja quando combater o mundanismo. Sempre que o mundanismo, os costumes do mundo começam a entrar na igreja, Deus levanta um profeta e entrega uma profecia na igreja, diz: não estou me agradando da maneira que a igreja está andando. A igreja precisa mudar, porque Deus tem carinho com a sua igreja. E esta mensagem, muitas vezes, eu não sei se os irmãos já ouviram, eu já ouvi uma mensagem dessa, que você sabe que é Deus que está falando. Não só isso, o profeta se levanta e entrega uma profecia para o anjo da igreja. A profecia é para toda a igreja, mas Deus repreendendo o anjo da igreja, e Deus dizendo: estou falando contigo, meu servo, você é responsável por toda esta igreja, e eu não estou me agradando. E aí o Senhor fala com o anjo da igreja, como representante, e o Senhor vira e fala com a igreja. A mensagem é para a igreja, mas o Senhor está às vezes repreendendo o seu servo, para que ele o quê? Não deixe a igreja, que o mundanismo entre na igreja, e que não venha esfriar. O próprio apóstolo Paulo fala numa outra carta, não deixar que a mensagem de Deus venha se tornar fria. Diz assim, ó, não estigais o Espírito Santo no meio da igreja, para que vocês não estejam com o coração ou com o ouvido, como que ele vai dizer, que já não dá mais atenção. A palavra que o apóstolo Paulo diz é cauterizado, sabe, já está dormente. O Senhor está falando, e as pessoas já não estão dando mais ouvido. E aí muitas vezes Deus precisa levantar um profeta com uma mensagem mais dura. Nós não gostamos, mas precisa dessa mensagem para o quê? Para voltar de volta a mensagem que Deus tem. Olha, aqui na revista está dizendo assim, ó: por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito, ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Por isso que muitas vezes nós não temos muitos profetas. As pessoas dizem: eu não quero ser profeta, porque que Deus só me dá esse ministério, ninguém vai gostar de mim na igreja, ou isso, aquilo. Muitas vezes as pessoas estão rejeitando este ministério, porque é exigido. E muitas vezes as pessoas também entram naquela questão: ele é um profeta, Deus usa como profeta, ele tem que ser perfeito, ele nunca pode errar. Olha, o filho do profeta, o filho do pastor, como é que está agindo assim? E aí tem um peso muito grande da igreja, da sociedade, digamos assim, em cima daquela pessoa que tem o dom, que recebeu o ministério do Senhor, e as pessoas confundem isso, e muitas vezes este peso do ministério sobre a vida da pessoa faz com que muitos não exerçam o dom. Por isso que o apóstolo Paulo teve que falar com Timóteo: Timóteo, não despreze o dom de Deus que há em ti, e que recebeste o quê? Por revelação, imposição de mão. Você teve uma profecia sobre a sua vida, e você tem que exercer o seu dom. E ele estava sendo tímido, porque ele sabia da responsabilidade que tinha quando Deus dá o chamado. E os irmãos sabem, já ouviram falar, e muitos profetas às vezes até falam, que temem quando Deus entrega uma mensagem para falar do que nós chamamos, que é um jargão até no meio da igreja, que é a retaliação,
que vai vir depois sobre a vida daquela pessoa que entregou a mensagem. Mas a Bíblia diz que nós não devemos julgar o profeta, mas sim a profecia, a mensagem. Por quê? Se é de Deus, vai se cumprir, seja o profeta A, profeta B ou profeta C que entregou, meus irmãos. Às vezes a palavra pode ser de consolo, mas às vezes a palavra é de juízo, ou pode ser de exortação. E muitas vezes nós vamos olhar, este profeta entregando essa mensagem para mim, mas olha como está a vida dele. Deus vai usar uma outra pessoa para falar com ele, ou vai falar com ele. Mas a profecia, se é de Deus, não importa quem ele está usando para entregar, nós recebemos, oramos, a Bíblia diz, buscamos discernimento e julgamos a mensagem, não o profeta. Por causa deste julgamento é que muitos profetas nem querem mais profetizar, Jabes. Pastor, é interessante, dentro do contexto que nós estamos estudando aqui de Coríntios e que foi citado, a gente vê Paulo, no começo da carta, ele chama a atenção da igreja de Coríntios, porque a igreja se orgulhava de tantos dons, mas ele traz para o amor e para a profecia, porque a igreja se dividia em, eu tenho determinado dom, eu sou assim, eu sou aquilo, eu tenho isso, e ele falou assim, olha, é bom o profeta porque ele vai orientar vocês, porque está todo mundo aqui preocupado em falar em línguas. Você falou assim, tem a reunião de vocês, todo mundo fala em língua, e aí quem é de fora não consegue entender nada. O que isso está adiantando? Por isso é bom o profeta, para que ele traga o povo a entender naquilo que ele está se desviando. E nisso que o senhor comentou agora, é interessante porque o povo tinha a opção de aceitar a correção de Paulo, e aí corrigir os rumos da igreja para não se perder, ou rejeitá-la, mas ele insiste para que hajam os profetas e que os profetas sejam ouvidos dentro da igreja para o crescimento da igreja. E aí no próximo ponto aqui, que é o objetivo do dom ministerial do profeta no Novo Testamento, que era direcionar, na verdade, quando nós rejeitamos o profeta, sabe o que nós estamos rejeitando? A própria manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, porque Deus quer agir, Deus quer falar. E olha só o que diz aqui na revista do professor, não sei se diz na de vocês, diz assim, conheça um pouco mais. Quando a igreja rejeita o profeta de Deus, vai caminhar em decadência, desviando-se para o mundanismo, liberalismo, quanto aos ensinos da Bíblia que ela vai abandonar. Se a profecia não for permitida trazer a mensagem de repreensão, de advertência, denunciando o pecado, então a igreja não será lugar aonde se possa ouvir a palavra de Deus. Jesus disse que ele subiria ao Pai, mas ele enviaria quem? O Espírito que falaria no meio da igreja. E olha o que Jesus Cristo diz em João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é o profeta que convence, mas é a palavra do Espírito por meio do profeta. Quando o profeta fala em nome de Deus, ele nem precisa dizer quando termina, assim diz o Senhor, porque aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito, você sente que é Deus que está falando. Mas quando o homem fala da carne, querendo profetizar, que é o nosso próximo tópico, que é o cuidado de discernir, não só você entra em dúvida, como você nem mesmo recebe a mensagem. Mas quando é o Espírito que está usando o profeta, é para o quê? É para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus Cristo diz do pecado por quê? Porque não creem no Senhor, ele usa o Espírito para que haja crença em Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo diz que quem não crê já está condenado. É o Espírito Santo que vai levar as pessoas a crer que precisa de mudança na vida dele. Que se ele continuar dessa maneira que ele está, ele vai acabar recebendo o juízo de Deus. Da justiça por quê? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Mas a justiça de Deus vai continuar agindo aqui na terra. E do juízo por quê? Porque há um príncipe neste mundo que já está julgado. E se vocês não cuidarem e não ouvirem a voz do profeta, vocês podem cair no mesmo juízo, porque o juízo já foi decretado. Aquele que vive em pecado, o salário do pecado é a morte. Mas essa morte não é apenas morte física. Jesus Cristo disse que o pecado é o quê? Separação de Deus. Então Deus usa o profeta, que é a voz de Deus falando na terra, no meio da igreja, para dizer assim, eu quero estar perto de você.
Cuidado, que esta vida que você está vivendo está te afastando de Deus. Eu quero trazer você para perto de mim. Então, já começamos a encaixar no próximo tópico, que é discernindo o verdadeiro profetismo, ou o verdadeiro profeta do falso. O verdadeiro profeta, ele não fala com arrogância, porque Deus fala com amor. Ele corrige, mas corrige com amor. Agora, a correção é necessária, porque o próprio Jesus Cristo fala, usando a escritura aos Hebreus, que a correção, ela dói, mas o pai que ama o filho, ele corrige porque o ama, porque ele sabe da consequência. E Jesus, muitas vezes, ele usa o profeta para entregar uma mensagem para nós, ou para dar uma direção, uma consolação. Por quê? Porque ele sabe a consequência de se vivermos da maneira que estamos vivendo. Então, Deus nos ama tanto, que ele levanta um profeta, uma profeta. E esta profecia que o profeta vai entregar para nós, não precisa ser no meio da igreja. Porque muitas vezes nós achamos, olha, o profeta tem que se levantar, falar em mistério e falar conosco. Não. Muitas vezes Deus dá uma palavra para, vou usar um exemplo, para o presbítero Henrique. Deus deu uma palavra para ele não precisa se levantar em mistério e entregar a mensagem para toda a igreja. Ele pode ir lá falar com o irmão em particular, e é Deus falando, porque Deus usou ele com o dom de profeta, e ele vai entregar uma mensagem para alguém. É porque a mensagem é de amor, de correção. Não é o profeta de Deus, olha o que diz a nossa revista, ele não está preocupado com a autopromoção. O que? Ele não está preocupado que as pessoas vão ver ele profetizar. A preocupação dele é que a mensagem de Deus seja entregue para o irmão A, para o irmão Pastor B, Moab, para que a igreja seja edificada. O senhor está recordando aí, a gente fala sobre profeta dos anos 90, dos anos 2000, o que o Brasil passou. Somos pentecostais, somos até, podemos dizer assim, carismáticos, né? Isso acontece muito na área pentecostal. Pessoas que têm esse dom ministerial de profeta e começam a utilizar esse dom, né, de profeta, ministério, como um líder, um pregador. E aí a gente acaba depois descobrindo, né? Eu já passei por isso. Descobrindo que aquele profeta, que as pessoas falavam que ele se denomina profeta, né? Passou na secretaria, viu a relação do nome dos irmãos, né? E começa a falar nome de CPF, placa de carro. Aí descobrimos que era tudo mentira. Jesus, capítulo 7 de Mateus, falou sobre os falsos profetas. Então nós temos esses falsos profetas hoje, e às vezes em muitos púlpitos, usando o nome de Jesus. Jesus falou lá, aqueles que naquele dia dirão: Senhor, Senhor, pregamos o teu nome. Então, irmãos, o falso profeta nunca vai deixar de usar o nome de Jesus. Igual o Senhor disse, ele vai usar o nome de Jesus, e até a Bíblia. Aí Jesus diz: olha, vocês serão conhecedores da árvore pelos seus frutos. Então, na verdade, não é o que ele profetiza, mas é o seu caráter. Depois da pregação é que você vai saber se esse profeta é ou não um falso profeta. Olha só, o livro de Jeremias tem um exemplo bem clássico. Nos dias do profeta Jeremias, o povo estava se afastando de Deus. O profeta Jeremias era alguém que Deus disse que já separou ele do ventre da mãe para ser um profeta para as nações. Ele tinha uma mensagem de correção para levar o povo: olha, se vocês não se arrepender, vocês vão ir para o cativeiro. Mas o povo continuou da maneira que foi e foi para o cativeiro. O povo não aceitava uma mensagem de juízo que o profeta entregava, e ele gostava de ouvir as mensagens dos outros profetas, que o quê? Usavam o nome de Deus para dizer: é Deus que está falando. Olha essa mensagem, está no capítulo 28 de Jeremias, a partir do versículo 9, 10, 11, 12. Olha só o que diz aqui o texto. O Jeremias estava entregando uma palavra, e a palavra era muito dura. Então Ananias, o profeta, ele também era um profeta, era reconhecido como profeta, tomou um jugo. Jeremias estava dizendo para eles: olha, se vocês não obedecerem, eu vou colocar um jugo sobre vocês. Ele estava representando a mensagem dele para eles, dizendo: vocês vão ser levados como um animal para o cativeiro. Chega Ananias e diz assim: tomou o jugo do pescoço de Jeremias e quebrou, e falou para o povo, aos olhos de todos, dizendo: assim diz o Senhor, quebrarei este jugo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e depois de 2 anos, olha só o que ele disse, depois de 2 anos, sobre o pescoço de todas as nações,
Jeremias, o profeta, ficou calado. Deus está dando uma outra mensagem pelo outro profeta. Jeremias não quis retrucar. A Bíblia diz que ele se calou, tomou o caminho e seguiu. Mas, a Bíblia vai dizer assim, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias. Aí então o Senhor veio e falou com ele, Jeremias, volta lá e vai falar com Ananias. E o texto faz questão de dizer, Ananias, o profeta, dizendo, quebrou o jugo do pescoço do profeta. Jeremias vai e fala a Ananias dizendo, assim diz o Senhor, jugo de madeira você quebrou, mas em vez deles eu vou fazer jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o jugo de ferro que pus sobre a cabeça de todas as nações para servirem Nabucodonosor, e o servirão até os animais do campo, diz a ele ao profeta Ananias, que não foi o Senhor que usou o profeta, mas o profeta Ananias falou mentira ao povo. Ele estava trazendo uma mensagem, olha, vai vir o profeta, vai vir Nabucodonosor, mas vai ser só 2 anos. Ele estava querendo dar uma mensagem de ânimo ao povo, mas Deus usou o profeta e ele vai dizer, não vai se cumprir. Na sequência, depois você pode ler em casa, a Bíblia diz que esse profeta se tornou o quê? Arrogante. E começou a confrontar a Jeremias. E então Deus deu uma palavra para o profeta Jeremias e vai dizer assim, olha, daqui 1 ano, se cumprir, foi Deus que falou na boca dele, mas se não se cumprir, foi Deus que falou por meio de mim. E aí depois na sequência, o profeta Jeremias vai dar uma palavra muito dura dizendo, ai daquele que diz assim, diz o Senhor, quando o Senhor não o disse. Não é eu falar no final da minha mensagem, assim diz o Senhor, que é o Senhor que está falando. Como disse já o irmão Jânio, não são as palavras, mas é a mensagem que é de Deus. E o profeta, muitas vezes ele se apresenta com esta arrogância, usa o nome de Deus. Se é Deus que está falando por meio de mim, isso e aquilo, se eu sou homem de Deus, sabe? O nosso pastor Edivaldo gosta muito de falar isso, o perigo de quando você ouvir alguém falando, se eu sou homem de Deus, que isso vai acontecer. Eu não preciso falar se eu sou homem de Deus, porque se Deus está agindo por mim, vai acontecer. Eu não preciso falar se sou ou não sou, é o nosso próximo ponto. Pelos frutos o conhecerei. Jesus Cristo, ele disse, apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e talvez até confunda muitas pessoas, mas ele não fala por meio de Deus. Jesus Cristo disse, são aqueles que ministram em nome de Jesus, estão no meio de vocês, mas naquele dia, eu vou dizer para eles, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E eles vão dizer, mas nós profetizamos, nós fizemos milagres. Jesus disse, o meu nome tem poder para fazer milagre. Em meu nome, vocês até fizeram grandes coisas, mas apartai-vos de mim, porque vocês não têm intimidade comigo. Não é desempenhado pelo Espírito. Ele não é dependente do Espírito, ele depende do quê? Depende do conhecimento, da investigação, e aí sabe de alguma coisa que está acontecendo na igreja, e se usa do ministério, talvez até um profeta, talvez até foi um profeta, ou estava sendo usado por Deus, mas porque não recebeu mais nenhuma mensagem, ele então começa a investigar para dar uma mensagem. Meus irmãos, isso não é muito diferente se não aconteceu nesses últimos meses, que está acontecendo essa pandemia, e depois que começou a falecer um pastor de nome, outro de renome, o que não surgiu foi profecias, estou levando os meus servos, mas todo mundo já estava vendo que Deus estava levando mesmo, vou levar mais um, vou levar mais outro, já começam a usar o que está acontecendo, para dar uma mensagem de caos, para fazer um nome de profeta. Mas aqui a nossa revista disse assim, ainda sobre o falso profeta, não tenha medo, na autoridade do Espírito Santo, devemos acautelar-vos desses falsos profetas, mas pedirmos do Senhor o quê? O discernimento, para não sermos enganados, e principalmente, por causa do falso, não aceitarmos o verdadeiro. O grande perigo é esse. O grande perigo é que por causa dos falsos profetas, nós podemos rejeitar a palavra do verdadeiro, porque não buscamos do Senhor o discernimento.
eu vou estar encerrando nosso tempo, porque o nosso tempo é curto, mas vamos ver se vai passar o último slide aí. Olha só, John Bevere, esse pastor aí, ele dá uma mensagem, está aqui na revista do professor, ele fala da importância de nós estarmos ligados com o caráter do profeta, ou da pessoa que entrega a mensagem, sabe? Ele diz assim, olha, os falsos mestres são aqueles que ministram em nome de Jesus às igrejas, nas nossas conferências, os que partem o coração do justo, lê, sabe, se apresentam aquela grande maneira, mas na verdade, tudo o que ele está fazendo é apenas teatro. Pastor, Não é o Espírito que está usando, mas é ele querendo se Pastor apresentar. Moabs, Cima. eu tive uma experiência na igreja da Assembleia de Deus em Dourados, que foi um profeta de fora, e ele profetizava ali naquele meio, para nascer dente de ouro, dinheiro na conta, a cicatriz que as mulheres tinham na barriga de cesárea antiga, né, que era vertical, né, as cicatrizes, e causava, como que eu posso dizer, vergonha para elas. Ele prometia que sairia em nome de Jesus aquela cicatriz, emagrecer tantos quilos de uma hora para outra. E eu vi um mover ali dentro da igreja, pessoas caindo no chão, manifestando, parecia o inimigo, né? E aí eu vi as mulheres todas as mulheres que tinham essa cicatriz fizeram um círculo, e ele fechou uma cortina e me chamou inclusive, me apontou assim, me chamou para eu olhar as cicatrizes sumindo das mulheres. E aquelas mulheres assembleianas, você percebia que eram mulheres assim, que seguem bem a doutrina. Não sei o que aconteceu naquele lugar. Eu fui visitar aquela igreja assim, que eu tinha chegado na cidade quando eu fui morar lá. E elas começavam a chorar, um desespero, porque elas viam a barriga delas sem as cicatrizes. Só que eu olhava a barriga de todas elas, todas com cicatrizes. E aquilo foi uma gritaria na igreja, uma coisa tão assim. E ele falava, você está vendo, você está vendo? E eu olhava assim para as pessoas e falei assim, meu Deus, como que eu vou falar que eu não estou vendo nada? E eu fiquei assim, sabe quando você fica... Eu não sabia o que fazer. Eu sinto até, estou falando isso agora, porque... Eu sinto um peso muito grande no meu coração, porque eu não neguei, né? Eu não enfrentei a igreja inteirinha que eu estava visitando e falar, eu não estou vendo nada, vocês estão chorando, falando que não tem cicatriz, mas estou vendo cicatriz na barriga de todas. Eu não quis confrontar. E me sinto cobrada hoje por Deus, por eu não ter confrontado a igreja inteira. Que nem você está falando, eu acho que eu ia ser apedrejada naquele lugar. E a partir daquilo ali, por que eu estou dizendo isso? Porque você falou que falsos profetas podem fazer com que nós passamos a desacreditar nos verdadeiros profetas. Isso. Eu saí dali daquela igreja tão chateada e percebendo que aquelas promessas de dente de ouro, dinheiro na conta, emagrecimento fácil, sair cicatrizes, primeiro que são coisas que nenhum de nós devemos almejar. E como que as pessoas ficaram desesperadas para terem aqueles milagres. E nenhum deles edifica a palavra de Deus, nem a presença do Senhor. E eu saí dali desacreditada da igreja e dos profetas. Eu saí muito triste dali. Fui para Campo Grande, para a igreja onde eu fui batizada. É o meu pastor principal, vamos dizer assim. Chorando, falando para ele que parecia que tinha jogado um balde de água fria em cima da minha fé, da minha crença sobre essas coisas, sobre profetas, sobre tudo. E aí ele falou que a igreja foi acometida de encantamento. E aí ele colocou as mãos sobre minha cabeça e começou a repreender. E a partir aquela atitude, ele orou muito sobre mim, que eu comecei a voltar a querer acreditar, né, em novas profecias. Sim.
Não, isso é uma grande verdade. E a gente vê isso, já encerro aqui as minhas palavras, passando para o evangelista, de que a Bíblia diz assim, olha, Deus usa o profeta para combater e desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar a edificação da igreja. Note que a maioria desses falsos profetas, eles estão mais preocupados em se apresentar, fazer um nome para si, dando algo que é benefício apenas do irmão João, do irmão Pedro, e a pessoa está preocupada com aquilo que ele vai receber para ele, e Deus usa o profeta na igreja para a edificação da igreja, a exortar a igreja. O verdadeiro profeta de Deus, Deus usa, nós vimos aqui já nos dons espirituais, Deus usa pessoas com dons de maravilhas. Algum desses milagres que a irmã falou, Deus até pode usar, e Deus usa, mas o grande problema é quando nós queremos fazer um uso desse dom, aonde quer que nós vamos, como que toda vez, porque Deus fez um milagre de que alguém que não tinha talvez a possibilidade de fazer uma cirurgia gástrica, ou se cuidar, Deus pode fazer um milagre de emagrecer, alguém pode fazer, Deus é poderoso. Mas quando nós estamos, como disse a irmã, nessa busca incessante, querendo, Deus permite muitas vezes, e os falsos profetas se aproveitam da nossa ingenuidade para querer se aproveitar em meio à nossa vontade de querer ver aquilo, e muitas vezes acontece o que a nossa irmã falou. Aos olhos das pessoas, eles até viam certas coisas, que mais tarde os seus olhos seriam abertos, as escamas cairiam, e eles reconheceriam a vergonha e desses profetas de dente de ouro e tudo mais, e tantas outras coisas, que até hoje a gente não sabe onde está o ouro que desapareceu da boca dos irmãos, aí precisou fazer uma obturação aí, e muitos até arrancar o dente, porque a obturação do dente de ouro não resolveu o problema. Mas nós precisamos entender que este ministério do profeta, ele é importante no meio da igreja, e muitas vezes até para denunciar este falso espírito, que não é o Espírito de Deus, agindo no meio da igreja, trazendo os modismos, trazendo o mundanismo para dentro da igreja. E o Senhor continua usando os seus profetas, e como disse o apóstolo Paulo, nós precisamos desejar, buscar estes dons e esperar que Deus nos use, que Deus mude a nossa vida através da igreja, através da mensagem do Senhor, para que nós possamos viver o quê? Uma vida espiritual mais próxima daquilo que o Senhor espera de nós. Os dons que Deus deu para as pessoas, sejam eles dons espirituais ou sejam eles ministeriais, não é para uso próprio. Até o dom de profecia, o dom de línguas estranhas, o dom de curar, o dom de sabedoria, a Bíblia diz que Deus nos dá para benefício do outro. E do mesmo modo, a Bíblia diz que Deus deu uns para a igreja. Ele deu o profeta para a igreja, ele deu o apóstolo para a igreja. Na próxima semana nós vamos falar sobre o evangelista. É um outro dom que Deus dá para a igreja ser usado no crescimento e no desenvolver de novos locais e alcançando novas pessoas para Cristo. Eu sei, é um tema um pouco complexo, mas espero que os irmãos tenham aprendido, crescido um pouco mais, e para isso nós vamos buscando, estudando, vindo à EBD, para que a gente aprenda a não ser o quê? Enganado, porque Jesus Cristo disse, capítulo 7 de Mateus, nos últimos dias aparecerão muitos falsos profetas, falsos cristos. Sabe o que é Cristo? Que Jesus quis dizer assim, não é pessoas como, não, Cristo é ungido. A palavra Cristo quer dizer falsos ungidos de Deus, se passando por homens de Deus, mas que na verdade Jesus Cristo disse que se não for o próprio Deus permitir, enganariam a muitos, e muitos estão sendo enganados. Sim, irmão Isaías, gostaria de fazer algum, e eu já passo aqui a minha vez para a sequência da responsabilidade dos irmãos da igreja. Professora, eu não sei se nós vamos chegar lá no seu estudo, mas eu sinto que o encerramento do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse,
foi a maior profecia de todos os tempos, porque ela trata da volta de Jesus. Então, para mim, foi o encerramento de todas as profecias concernentes ao tempo do início da igreja. E João viu, ouviu e escreveu. A última revelação de direção do tempo de Deus, sim, de doutrina, de mensagem que vai servir de orientação para a igreja, a última mensagem revelada e inspirada por Deus nesse sentido foi o Apocalipse. Mas hoje Deus usa os seus profetas para direcionar e trazer o povo a estar alinhado com esta mensagem. Sim, mensagem de inspiração e texto sagrado que nós recebemos, nós consideramos sim o Apocalipse como a última vez que Deus falou por meio do seu profeta. Mas estes mesmos profetas falaram que Deus deixou profetas à igreja para estar sendo a boca de Deus, a voz de Deus aqui na terra. Claro que a autoridade destes profetas tem que estar alinhada com a palavra de Deus. A mensagem dele é de Deus, mas a Bíblia diz que Deus não fala contrário à sua própria palavra. Nenhuma profecia ou nenhuma palavra que um profeta entrega para nós tem mais autoridade sobre a nossa vida do que a própria palavra de Deus. E se ela não estiver alinhada com a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos rejeitar esta palavra. Aí a importância de nós buscarmos também o quê? O discernimento do Espírito no meio da igreja. Que Deus abençoe os irmãos, passei um pouco do tempo, mas obrigado.